Oi, meus amores! Agora nós vamos falar sobre os ciclos da mulher, tá bom? Vamos lá compreender ainda mais sobre vocês, sobre o seu corpo. O que é importante a gente observar aqui? E eu já queria te fazer essa pergunta: você de fato conhece o seu corpo? Conhece quais são os ciclos que você passou durante a sua vida e como que eles influenciaram aí nas suas emoções e podem influenciar ainda mais, porque se você não terminou aí todos os ciclos, você provavelmente ainda vai passar por eles. E também existe alguns ciclos que a tua filha vai passar para você entender melhor sobre ela, que talvez uma pessoa próxima, uma sobrinha, uma neta. Então é importante que você tenha aí esse conhecimento, tá bom? Bom, toda mulher passa pela pré-menarca, né? Que é um período que ele ainda não é a menstruação, porém já existe uma mudança de hormônio, que é quando a mulher entra naquele ciclo da adolescência. Quantas se lembram exatamente daquele período que vocês começaram a brigar mais com a mãe de vocês? Quem aí começou a brigar mais com a mãe, começou a discutir, começou a discordar, nem tudo que ela falava você concordava mais, e começaram aquelas discussões e as relações ficam até mais, né, sisudas ali nessa época. É porque aquela adolescente está passando pela pré-menarca, que é justamente essa mudança hormonal. E sim, não é que os adolescentes ficam aborrecentes, mas é porque eles entram a mulher em específico, entra nessa mudança de hormônios, onde ela está começando a se tornar e se preparar para ser uma mulher, porque afinal, depois disso vai vir a pré-menstruação, que também já vai ser acompanhada de mudanças hormonais e também mudanças físicas. Então, a gente vai ter uma mulher ali que vai começar a desenvolver um seio, algumas espinhas, um corpo mais arredondado, um pouquinho mais de bumbum, as coxas ali mais curvilíneas, né? Às vezes um corpo que era mais rígido vai começar a se tornar um pouco mais macio, porque está entrando na pré-menstruação. E aí depois entra de fato na menstruação, que começa a menstruar, que lida também com outras questões hormonais, afinal, eu não sou mais uma criança, mas também não me sinto adulta. Muitas vezes essa menstruação vem numa idade muito nova, onde essa criança ainda não está preparada, e isso pode deixar, inclusive, marcas. Existem mulheres que até hoje, né, tratam essa questão da menstruação como se fosse, eu estou menstruada, preciso sair, ninguém precisa saber, como se fosse o maior mito do mundo. Então, precisa, tanto você, mulher, que já passou por essa fase, precisa entender que faz parte do nosso corpo. Graças a Deus que menstruamos, é por isso que temos a oportunidade de gestar. E a sua filha precisa se preparar também para esse momento, e você, quanto mais acompanhá-la, melhor vai ser essa fase, tá bom? Depois a gente tem aí algumas mulheres que entram na gravidez, né? E aí lidam com outros hormônios. Quem já teve a oportunidade de engravidar sabe, nós ficamos totalmente fora de si. Não são todas, né, que passam por essas mudanças, mas uma grande parte da mulher, principalmente nos 3 primeiros meses, tem uma mudança de humor, disposição, enjoo. Eu tive também esse processo, foi um processo bem doloroso, principalmente por ser uma pessoa muito produtiva, me ver ali muito indisposta de cama, foi muito difícil. E tem a questão também emocional que você lida, agora eu não vou mais ser só eu, como que vai ser depois que eu tiver um bebê, como que eu vou conciliar com o trabalho, e vem toda uma questão ali que acaba somatizando no corpo nesses 3 primeiros meses. Depois a mulher entra ali no segundo trimestre, vai dando uma melhorada, vai para o terceiro trimestre, que vem aquelas dores, todo aquele desconforto no corpo, e depois, de fato, a gente entra aí na
no parto, né? Vem ali o pós-parto, que é o conhecido puerpério, que também vem outra chuva de hormônios, que é aquela questão de que eu não tenho mais a barriga, mas agora eu tenho um bebê para cuidar, e agora como que vai ser? E aquela insegurança. Então, tem toda uma questão que se passa aí depois do pós-parto, no puerpério, e que independe de quantas gravidezes, viu? Porque tem mulheres que têm essa mesma mudança hormonal na terceira, quarta filha aí, o quarto filho, e passa pelo puerpério, que é essa mudança também, a gente começa, o teu corpo está gerando leite, então tem toda uma mudança hormonal que faz com que você realmente fique fora de si. E, por fim, a menopausa, né? Que todas nós, se Deus quiser, chegaremos um dia. E aí, a menopausa não é uma questão somente acompanhada de não menstruação, né? Muitas pessoas, porque agora eu não menstruo mais, que maravilha. Mas vem outra chuva de hormônios, uma queda de libido, às vezes queda de cabelo. Também tem uma questão de lidar com uma velhice, que, né, nem com a velhice, mas com a entrada na idade mais madura, né, na meia idade, que também gera uma outra questão aí hormonal. E o que eu quero que vocês entendam? Todas essas fases e todas essas alterações hormonais, independente de quais sejam, pré-menarca, pré-menstrual, menstruação, de fato, ali no período da TPM, a gravidez, o puerpério, o pós-parto, a menopausa, ela é natural do corpo, essas mudanças. O que não é natural é que uma mulher passe durante esse período, essa fase, e ela simplesmente entre num processo depressivo ou viva de uma forma muito intensa ao ponto de não conseguir fazer absolutamente nada. Então, o que é importante observar aqui? Tomar cuidado para que essa mudança hormonal ela seja de uma forma vista, levada a séria, mas tomar cuidado, por quê? Porque são nessas mudanças que acionam alguns gatilhos que podem gerar crise de pânico, ansiedade, depressão. Então, precisa cuidar. Beleza, você tem uma adolescente ali que está numa mudança hormonal. Vamos cuidar. Vamos fazer. E, inclusive, existem suplementos que ajudam todas essas fases, alimentos que ajudam em todos esses períodos, justamente para que seja algo mais leve. Então, muitas vezes, você vai passar por um período da pré-menarca que está lidando com espinhas, você começa a lidar ali com óleo de prímula, algum medicamento que o médico passa que vai ajudar nessa autoestima dessa adolescente. Na pré-menstruação também vai lidar ali com a questão da coceira dos seios, a coceira do bumbum, porque está crescendo, está esticando. E aí você pode também utilizar alguns produtos que vão ajudar. Aí tem a questão da gravidez, que você pode... A minha forma de lidar com os 3 primeiros meses foram comendo tudo que vinha mesmo na minha mente, coisa que eu jamais faria no momento de sanidade mental. Mas naquele momento foi o que me ajudou, foi me jogar e conseguir ficar bem do tipo, vou fazer o que dá, mas ainda assim é um processo difícil, mas precisa entender que tem começo, meio e fim, tá? E depois o pós-parto também, de entender que é uma fase, de pedir respeito para as pessoas, de avisar para a família. Muitas mulheres no pós-parto ficam muito carentes e precisam muito do parceiro do lado. Já tem outras que querem se isolar, que querem, não, por favor, me deixa eu e meu bebê, não quero ficar perto de ninguém. Então, pede para a família evitar de estar visitando, né, pelo menos nesse primeiro período, para você lidar com essa questão hormonal, aprender ali a cuidar do teu filhinho, lidar com essa primeira fase. Outras mulheres também pegam nojo do marido, tanto na gravidez quanto no pós-parto. Tudo bem, converse com ele, né? Uma vez eu peguei um Uber e a esposa do Uber tinha estava grávida e estava com nojo dele, assim, não suportava olhar para a cara dele, queria até divorciar, e ele estava assim, tadinho, desolado.
E eu lembro que foi a primeira vez que eu dei uma caixinha lá que você dá no aplicativo pro Uber, porque eu fiquei com muita dó. Eu falei, ai, Senhor, cuida. E conversei com ele. Eu falei, oh, Deus, cuida desse homem, tadinho, porque, né, não sabe, fica ali sem saber o que fazer. E a mulher tá passando por um período que, com certeza, toda mulher que passa por esse processo ali na gravidez, depois que o filho nasce, volta a paixão pelo marido, normalmente. Mas precisa entender que faz parte desse processo, pedir respeito, conversar, dialogar, tá bom? E na menopausa não é diferente. Tem aqueles calorão, depois aqueles, né? Tá com frio, depois estou com calor, tô com frio, depois estou com calor. E também aquela a secura, muitas vezes, que começa a ter. Todos esses períodos vão passar por mudanças no corpo. Por isso, busque ajuda, não fique lá sofrendo à toa, converse, procure o médico e fala, olha, doutor, não tem uma vitamina? Já existem muitas vitaminas que vão ajudar você a suplementar cada uma dessas mudanças aí hormonais, tá? Exceto na gravidez, que não dá para suplementar com muita coisa, porque não é permitido, mas no restante tem muita coisa que dá para se trabalhar sim, tá bom? Outra coisa importante é entender quais são os hormônios da mulher, porque são esses hormônios que alteram muita coisa aqui, ó, nesses ciclos, tá? Então, são dois principais hormônios aqui que só existem no corpo feminino. É o hormônio da progesterona, responsável por regular o ciclo menstrual e preparar o útero para ovular, e o hormônio estrogênio, responsável pela regulação do ciclo hormonal, né? Desenvolvimento de seios, pelos, quadril, bumbum e coxas. Então, se a gente tiver alguma desregulação em algum desses dois hormônios, seja a progesterona ou estrogênio, nós vamos ter alterações. Então, por exemplo, mulher que não menstrua, eu menstruo só 3 vezes por ano. Meu amor, isso não é normal, busque ajuda, tá bom? Então, mulher que não menstrua, tá com baixa progesterona, ou às vezes está com desregulação de tireoide, precisa também verificar isso. Outra coisa é anticoncepcional, que evita de ovular e que pode cortar o ciclo menstrual. Estrogênio, mulheres que não desenvolveram seios, aqui eu não estou falando de seios, né, enorme, mas mulheres que literalmente, assim, não tem praticamente nenhum músculo do seio, precisa verificar como que está o estrogênio, porque é um hormônio natural que vai desenvolver pelo menos ali um pouco de seio na mulher. Mulher com excesso de pelos, também pode ser excesso de testosterona, que é um hormônio masculino, mas que também a mulher tem, só que uma baixa, né? A gente tem esse hormônio, mas um pouquinho menor, muito menor do que a quantidade que os homens têm. Se essa testosterona está desregulada para mais, nós vamos ter pelos, a voz grossa. Se ela está para menos, a gente vai ter menos apetite sexual, e outras questões que influenciam também a testosterona, tá bom? Quadril, bumbum e coxas. Então, nós temos esses principais hormônios. Mulher, se você vai no médico e ele não pede esses... Lembra que eu falei lá da gente ser CEO da nossa vida? Você tem que procurar lá nos exames. Ele pediu progesterona, estrogênio. Não pediu? Peça você. Fala, meu amor, você poderia só, que eu tô percebendo umas mudancinhas no meu corpo, você poderia só pedir para dosar, por gentileza, progesterona e estrogênio, só para saber se tá tudo certo? Ah, minha filha entrou sei lá, com 15, 16 anos não menstruou ainda. Deixa eu ir no médico verificar como tá a progesterona e o estrogênio, tá bom? Então, não aceitem de verdade você ser conhecedora de muita coisa e não conhecer esses principais hormônios aí que toda mulher tem, combinado? E que é importante a gente pensar quando a gente fala ainda sobre autoconhecimento feminino. Nós temos as nossas particularidades, nós temos essas mudanças hormonais, nós passamos por essas mudanças corporais, e tudo isso também pode influenciar na nossa autoestima.
Porque a nossa autoestima, ela é composta por diversos conceitos, por diversos pilares. E um dos pilares, presta bem atenção, um dos pilares é a nossa autoimagem, que é a forma como nós nos enxergamos, a forma como nós gostamos do nosso corpo. E todas essas mudanças, a pré-menarca, a entrada das espinhas, o crescimento de pelos, a pré-menstruação, que vai desenvolver em algumas meninas mais corpo e outras menos, a gravidez, que vai esticar, pode desenvolver estria, pode engordar, o pós-parto, né, que tem toda essa questão da recuperação ali do corpo, a menopausa, principalmente, eu sempre falo, depois dos 30, você vai perceber uma mudança de intestino, bem, né? Você antes ia talvez mais no banheiro, passa aí menos, você percebe que antes você comia uma torta e engordava, agora você come uma fatia e engorda, então a gente vai ter essa mudança, por isso que a gente precisa entender, eu preciso olhar para o meu corpo com cuidado, eu preciso olhar para o meu corpo como um templo que eu tenho que cuidar. E eu preciso ser estratégica nesse cuidar. Porque se eu não cuido do meu corpo de uma forma zelosa, ele vai me corresponder de alguma forma. Se eu coloco qualquer tipo de alimento para dentro do meu corpo, ele vai gerar uma consequência. Então, eu preciso começar a me observar para não gerar e não colher as consequências dessas faltas de conhecimento. Então, por exemplo, qual será que são os alimentos que podem me ajudar na pré-menarca? E aqui eu poderia trazer vários cardápios, mas a intenção é busque você saber que fase você está e de que forma você pode se preparar através de alimentos e através de exercícios para cada uma dessas fases. Por exemplo, quem está na menopausa vai precisar de um suplemento que quem está lá na pré-menstruação não precisa, mas você deve buscar. Combinado? É isso, meus amores, nos vemos na próxima aula. Um grande beijo.